Está no ar o programa da TV Surdo. Cerca de 2.000 crianças com e sem deficiência dos 3 aos 8 anos de idade beneficiaram de educação da primeira infância inclusivo nos centros infantis das províncias de Maputo, Sofala e Nampula. O projeto comunitário denominado Educ-In foi implementado por um consórcio de organizações da sociedade civil. Nos centros infantis, as crianças aprendiam diversas matérias e tinham orientação de acordo com as necessidades das mesmas. Terapia ocupacional, de fala e fisioterapia. Fim do projeto, as OSCs têm um sentimento de missão cumprida e esperam que o governo replique o modelo para outras províncias. Pouco mais de 2.000 crianças moçambicanas beneficiaram de ensino pré-escolar no âmbito do projeto Educ-In, Educação de Primeira Infância Inclusivo. O evento que está sendo realizado hoje, como dizia, surge pelo projeto Educ-In, que já está a terminar. É um projeto que durou cerca de 36 meses. Começou em meados de 2022 e que visa a melhoria da qualidade do ensino pré-escolar no país e, igualmente, o aumento do número de crianças com deficiência no ensino pré-escolar e no ensino primário, e que também contemplou ações colaborativas com diferentes instituições que fazem parte do consórcio, que é o Educ-In, para o progresso, aliás, para o desenvolvimento da primeira infância. Implementado em 3 províncias do país, o projeto contemplou crianças com e sem deficiência dos 3 aos 8 anos de idade. Estivemos a implementar este projeto em 3 províncias, mas, em Maputo temos a subdivisão da cidade de Maputo e província de Maputo, então dizemos 4. Temos Sofala e temos Nampula. Portanto, as 5 instituições estiveram a desenvolver diferentes atividades nestas 3 províncias, e o nosso público-alvo principal são crianças dos 3 aos 8 anos. Além da vertente ensino, o projeto incluía assistência médica, apoio psicossocial e ocupacional. Para o efeito, uma comitiva era destacada para fazer o levantamento das crianças com deficiência em situação de vulnerabilidade. Nesta atividade de prover meios assistivos, também tivemos, sim, atividades com relação a prover serviços de saúde para as crianças com deficiência, no geral, não só fisioterapia, terapia de fala, mas também ocupacional. Portanto, tivemos vários técnicos de saúde que nos apoiaram nas diferentes províncias para que pudéssemos, sim, garantir que as crianças tivessem assistência. Para além de identificar essas crianças, também submetemos a essas crianças com deficiência que nós identificamos a uma avaliação médica. Esta avaliação médica tinha a ver com se elas precisavam de algum tipo de assistência, seja ou meio auxiliar, uma cadeira de roda, ou andarilho, ou prótese auditiva. Para as crianças albinas também tínhamos saber se ela tinha ou pode usar o protetor solar, etc. Já na fase final, o sentimento é de missão cumprida e apelam para que o governo continue a implementar o referido projeto. O setor do trabalho, gênero e criança social olha para todos esses grupos, desde criança, pessoa idosa, pessoa com deficiência e outros, mulheres e doentes crônicos também, para assegurar que estes grupos tenham o enquadramento, tenham a satisfação dos seus direitos. É necessariamente que todos os intervenientes estejam alinhados. Nós precisamos estar alinhados e coordenados, não fazermos ações de forma fragmentada. O impacto foi muito forte, o impacto foi muito direto,
onde houve mudança de mentalidade em algumas comunidades, porque antes as comunidades, partindo da própria família, passando pelos chefes locais, até chegando às escolinhas e às escolas primárias, não sabiam exatamente o que era educação inclusiva. De fato, é uma iniciativa muito boa e contribuirá para a retenção de crianças com deficiência nas escolas. Agora, convido-lhe a acompanhar os ecos da corrida em marcha inclusiva organizada pelo FAMOT no âmbito das celebrações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, assinalado a 3 de dezembro corrente. Na ocasião, os participantes do evento exigiram a rápida aplicação da Lei 10/2024, Lei de Proteção e Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O evento, bastante colorido, juntou um pouco mais de 300 participantes com e sem deficiência. Para mais detalhes, acompanhe a peça que se segue. Pessoas com deficiência das cidades de Maputo e Matola marcham pela inclusão no âmbito do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, assinalado a 3 de dezembro corrente. Para os nossos entrevistados, esta data significa um ganho no que diz respeito à promoção dos seus direitos. Dia 3 de dezembro, para mim, significa um dia grande, um dia especial, porque trata-se de Dia da Pessoa com Deficiência. É onde sabemos mais sobre os nossos direitos. Dia 3 significa Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Sim. Decorreu muito bem, gostei da corrida. Por acaso fiquei em quarto lugar. Gostei muito, sim. Uma corrida das pessoas com deficiências é muito importante. Gostei dessa iniciativa. Paulo e Samora juntaram-se às festividades do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência pela primeira vez e são unânimes em afirmar que iniciativas de género devem continuar. O dia de hoje foi muito bom para mim e o dia de ontem participei da corrida e ganhei pela primeira vez a fazer esse tipo de participação. É bom, numa primeira fase deu um pouco de nervosismo, né? Até porque foi minha primeira vez, mas graças a Deus correu tudo bem. Depois de termos começado a corrida, fui entrando no ritmo, até porque tivemos uma semana de preparação, então deu tudo certo, graças a Deus. Não obstante os avanços no que diz respeito à inclusão da pessoa com deficiência, Zeca Chauque lamenta o fato de a legislação nacional ser ineficaz. Temos a lei aprovada, a Lei 10/2024, de 7 de junho, ela já foi aprovada e como desafio é a regulamentação da mesma. Era suposto que já tivesse saído há um ano ou há mais de um ano, porque a lei, a mesma lei, ela orienta a regulamentação em 120 dias, mas até então não temos o regulamento. A questão fundamental é a legislação, é fundamental. Se as leis elas estiverem organizadas, nós acreditamos que o fazer, ele virá. Mas mais do que isso, eu volto a dizer, nós precisamos de sairmos do papel, tem que se sair do papel para a ação, tem de se fazer. Aquilo que está escrito tem de se cumprir e é o que nós estamos a ver. Por isso, reforça a necessidade de serem as pessoas com deficiência a decidirem sobre os seus destinos. Aqui também há a questão agenda concreta. Nós, como pessoas com deficiência, precisamos de uma agenda concreta e liderada por nós, como pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, no geral, elas precisam da proteção. Elas têm o direito da proteção, têm direito de viver uma vida normal, elas precisam trabalhar, elas têm as suas necessidades, então elas devem estar livres
a estudar, a se formar, a trabalhar. Elas têm direito a criar a sua família e precisam sustentar a família. Para tal, devem trabalhar, devem ter um emprego. Então, eu penso que essa lei deve permanecer. As cerimônias do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência celebrou-se sob o lema Inclusão é um Direito e juntou um pouco mais de 300 pessoas. A deficiência está de fato nos olhos de quem vê. O segundo bloco do nosso programa está imperdível. Por ora, vamos a uma breve pausa. Não troque de canal. Até já! Olá, seja bem-vindo! Neste vídeo vamos falar de educação ambiental nas escolas. Contamos com o apoio da professora Justina Mabui e seus alunos da Escola Primária 7 de Setembro, na cidade de Maputo. Mas por que falar de educação ambiental e do papel das escolas neste processo? Sendo crianças na fase ainda de crescimento, eles devem crescer sabendo que o ambiente é importante para eles. O que as crianças sabem sobre a preservação do ambiente? Não podemos atirar lixo porque pode prejudicar o nosso planeta. Não podemos deitar lixo no chão, sempre tem que deitar o lixo na lata de lixo. E temos que regar bem as árvores e cuidar bem da natureza. O que mais pode ser feito pelas escolas? Incentiva as crianças e adolescentes a plantar árvores no recinto escolar e na comunidade. Incentive o uso racional da água. Manter a torneira fechada se não estiver a usar. Ensine sobre o uso racional da energia. Manter as luzes apagadas durante o dia e só as ligar de noite. Manter o ambiente escolar limpo. Não deitar o lixo no chão e promover atividades de reciclagem e de reaproveitamento do lixo. O que mais pode ser feito? Ao longo da lecionação das matérias, pode-se incluir também falando da importância do ambiente. Mas também acho que pode mesmo se criar uma disciplina própria, específica, para se falar do ambiente, que é para dar mais importância às crianças saberem que esta disciplina ou cuidar do ambiente é importante. No início, essas atividades podem ser difíceis de implementar, mas com o passar dos anos virará rotina e os seus efeitos na sociedade serão visíveis. No próximo vídeo, vamos partilhar outras ações que você pode exercer para tornar o planeta um lugar melhor. Tchau, tchau! Olá! Bem-vindo e bem-vinda à segunda e última parte do programa da TV Surdo. No primeiro bloco, falamos sobre um projeto inovador que promove a educação de primeira infância de forma inclusiva nas províncias de Maputo, Sofala e Nampula. Conversamos também sobre a comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que juntou um pouco mais de 300 pessoas. Para começar o segundo bloco, ainda à luz das comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, vamos acompanhar alguns trechos da entrevista de João Magaia, presidente do Conselho Fiscal do FAMOD, em que reflete sobre os desafios na implementação da Lei 10/2024, Lei de Promoção e Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. João Magaia vai mais longe ao afirmar que não se pode pensar em estratégias para pessoas com deficiência sem que estes estejam inclusos em todos os processos de elaboração destes mecanismos. Acompanhe a peça e saiba mais sobre o assunto.
Sejam bem-vindos ao podcast especial do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Hoje vamos falar sobre o estágio da implementação da Lei 10/2024 e também vamos olhar um pouco sobre os impactos desta na vida de pessoas com deficiência. Hoje estamos aqui com João Magaia, que é o presidente da Associação Cultural de Chavuco e também é presidente do Conselho Fiscal de FAMOD, que é Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência. Eu penso que ainda é um desafio, porque a lei foi aprovada no ano passado e ainda carece de um instrumento para poder funcionar cabalmente, que é a sua regulamentação. E é um grupo que está a trabalhar nesse assunto, que é o FAMOD, assim como o governo através de várias instituições que estão a trabalhar no processo da regulamentação da lei. Então, talvez depois disso é que podemos operacionalizar esta lei. E aqui é nós olharmos os impactos, não é? Sim, sim. Da Lei 10/2024. Eu estava a falar aqui do trabalho que tem feito nas comunidades, por aí em diante. Agora, é possível, a lei já está disponível, pegar-se a lei e trabalhar. E queremos ver os impactos desta lei. Como presidente do Conselho Fiscal do FAMOD, como é que avalia essa questão de pessoas com deficiência em Moçambique? O problema das pessoas com deficiência em Moçambique, eu penso que alguma coisa está mudando. Mas, quer dizer, o que acontece, há progresso, depois como é que se diz, muitas vezes até voltamos a regredir. Só para dar um exemplo, na área de transporte, em tempo bata, tivemos do vulgo TPM. TPM, as pessoas com deficiência não pagavam. Era um avanço isso. Mas hoje em dia a TPM já não tem aqueles autocarros. Os autocarros são TPM, estão a fazer rent-a-car. Então, as pessoas com deficiência voltam a ter outros problemas, porque as cooperativas estão a cobrar. E cobram 100% de valor. O que devia, na minha ótica, cobrar 50% das pessoas com deficiência, assim como os idosos e outros grupos. Então, é por isso dizer que estamos a avançar. Avançar também é que temos instrumentos hoje em dia. Temos a lei, temos a convenção, temos o decreto de acessibilidade. Esses são avanços. Mas, em algum momento, estamos a regredir porque em algum momento esses decretos que não são implementados. De que forma a pessoa com deficiência vai tomar a dianteira, embora existindo essas barreiras atitudinais por aí em diante? Bem, são daquelas coisas bata que temos dito o seguinte: se o Maomé não é convidado, aliás, se o Maomé não vai à montanha, a montanha vai ter como Maomé. Pois. De uma ou de outra forma, as pessoas com deficiência têm que furar. Já começaram ou ainda é algo... Não, algumas coisas já vão acontecendo. Sim. Temos que furar. Aquilo que temos dito, que as pessoas com deficiência têm que estar lá, nos sítios de tomada de decisão. Mas muitas vezes nós temos notado que quando se desenham estratégias, não é? Estratégias, nunca é chamada esta pessoa com deficiência para se cumprir aquele lema, nada para nós sem nós. Isso é uma verdade. Então aquela estratégia para nós não serve. Se desenha uma estratégia e uma parte das pessoas estão de fora e dizem que essa é estratégia para as pessoas com deficiência, a estratégia não é nossa. Não vamos apropriar aquela estratégia. Então, nada para nós sem nós. Como se sabe, o mês de dezembro é dedicado ao combate ao HIV-Sida, uma doença endêmica que continua a matar. Só em 2024, Moçambique registrou 44.000 mortes por doenças relacionadas ao HIV. A incidência de novas infecções é registrada sobretudo nos jovens dos 15 aos 24 anos.
Hoje vamos falar sobre o nível da adesão ao tratamento do HIV em pessoas com deficiência e não só. Estamos aqui neste caso com o Dr. Rito Massangai, que é oficial da ligação para a sociedade civil. Ele trabalha no Conselho Nacional do Combate ao SIDA já há 20 anos, está dentro deste trabalho com a sociedade civil. Crise de ordem financeira. Os programas já não estão a decorrer normalmente como deviam acontecer. Então, há necessidade de transformar a resposta ao HIV, isto é, de reinventar sobre como que nós podemos responder ao HIV, mesmo em tempos de adversidades. Mas, de fato, estamos a enfrentar algum desafio, sobretudo nos últimos 2,95, é que estamos com grandes problemas e fatores adversos estão relacionados para que esta adesão não seja efetiva, a questões socioculturais, a questão do próprio estigma e discriminação. Mas nestes dados que o doutor acabou de mencionar, aqui não estamos a olhar as pessoas com deficiência. Os dados não captaram pessoas com deficiência? É um desafio, de fato, que nós não temos assim desagregado os números olhando para pessoas com deficiência. Mas isso já, ou seja, essas pessoas, consta daquilo que é a nossa estratégia da resposta ao HIV. O PEN5 já preconiza que este grupo é um grupo que precisa prestar maior atenção, no sentido de que é um grupo vulnerável pelas condições, não é, em que este grupo se encontra. Está-se a tratar ou a falar do PN6, o Plano Estratégico Nacional 6, em que nível está? Neste momento estamos na preparação estamos a fazer a avaliação do PN6, do PN5, para saber o que é que correu bem e também ouvirmos aos implementadores, aos beneficiários, qual é o melhor aconselhamento que nos dá em termos daquilo que são as principais abordagens que nós temos que tomar para o futuro, e olhando também aquilo que foram talvez os benefícios, os fracassos que nós tivemos na implementação do PEN5. Obrigado por ter vindo aqui no nosso podcast. Desejo mesmo sucesso no seu trabalho. E hoje falamos do nível da adesão, adesão no tratamento do HIV em pessoas com deficiência, e também aliarmos ao lema deste ano, que é superar as crises e transformar a resposta ao HIV-Sida. Sou Rafael Bata, até o próximo programa. Bye bye. Vamos à aula de língua de sinais em Moçambique. Olá! Bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Ainda no âmbito do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, na aula de hoje vamos aprender as formas corretas de se referir às tipologias de deficiência. Assim, evitamos as formas pejorativas. Vamos a isso. Diz-se pessoa surda ou pessoa com deficiência auditiva. Repita comigo. Pessoa surda ou pessoa com deficiência auditiva. Diz-se pessoa com deficiência físico-motora. Vamos sinalizar mais uma vez. Pessoa com deficiência físico-motora. E a última palavra de hoje é
pessoa com deficiência visual ou pessoa cega. Repita comigo: pessoa com deficiência visual ou pessoa cega. Fantástico! Fico feliz por saber que ficou até o fim da nossa aula. Quer saber o que deve fazer para fixar os sinais? É só praticar e ficar atento aos nossos vídeos através das nossas redes sociais. TV Surdo Moçambique, até ao próximo vídeo. O nosso programa termina por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a ver-nos daqui a 7 dias. Veja este e outros conteúdos nas nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Até o próximo programa.